Adriano, eu não tenho um produto digital, eu não tenho esses funis de venda que vocês têm aí, não tenho nada complexo. Eu vendo serviço e o meu cliente só quer encontrar meu anúncio e ligar para mim. Como eu crio um anúncio para esse público? Olá, eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações do Google em Google Ads e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo para quem quer vender produto ou serviços anunciando no Google. E antes de começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu quero fazer um agradecimento ao Paulo Rodrigo da Cruz, que me mandou essa pergunta, eu achei super relevante e decidi transformar em vídeo. Paulo, obrigado. E para você que tem outras dúvidas relevantes, manda para mim, que pode ser que eu grave ela em vídeo. E o Paulo me fez uma pergunta que eu achei super interessante e eu super concordo. Inclusive eu tenho um caso que eu comento muito nas aulas, que foi quando eu contratei uma eletricista quando eu me mudei para Campinas. Então é simples, a gente fala muito sobre jornada de compra, sobre funil de vendas, sobre produto digital, sobre curso, sobre isso. Cara, existe uma fatia do mercado que não existe isso. E, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu dei um Google e fiz bem assim, ó, eletricista Campinas. Peguei o primeiro, cliquei, liguei e é o cara que cuida de toda a parte elétrica que eu preciso até hoje. Simples assim, super concordo com o Paulo, não tem jornada de compra. A jornada é, fez uma pesquisa, o anúncio aparece, eu pego e clico. Como eu faço para criar um anúncio para esse tipo de público? E só para dar ainda mais contexto, essa aula ela serve se você vende ou conserta, por exemplo, geladeira, ar-condicionado, ventilador, se você é eletricista, se você trabalha com refrigeração, toda essa galera que trabalha com serviços que é do tipo pegou, ligou, essa aula é um presente para vocês e agradeçam ao Paulo que mandou essa sugestão. Sem mais delongas, direto ao assunto, eu vou para o computador, porque eu não vou só falar, eu vou mostrar na prática como é que você faz essa campanha. Porém, antes de você ir com muita sede a essa aula, eu tenho um aviso só. Eu já vou considerar nessa aula que você já sabe criar uma campanha no Google Ads. Meu Deus, Adriano, eu ainda não sei criar uma campanha. Fique tranquilo, tem uma aula aqui no canal, passo a passo, como criar uma campanha no Google Ads. Você vai pausar esse vídeo, vai procurar aqui no canal, vai assistir essa aula primeiro, depois que você aprender a criar uma campanha, você volta para cá, porque você vai ver como é que você cria uma campanha para esse tipo de público, ok? Então, chega de conversa, vamos para o computador. Bom, então agora vamos para a parte prática, né? Só reforçando, porque eu faço questão que isso fique muito claro, você já precisa saber criar uma campanha no Google Ads, porque eu já tenho uma aula super passo a passo no canal que ensina e explica cada item, tanto que alguns itens que eu já expliquei lá, eu não vou explicar aqui, porque o foco dessa aula é como que você cria um anúncio para esse tipo de público que a gente vem falando ao longo do vídeo, ok? Então, por gentileza, se você não sabe criar uma campanha ainda, assista o vídeo primeiro para você poder aproveitar essa aula. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai clicar aqui em nova campanha, né? Sinalzinho de mais, nova campanha, e obrigatoriamente essa é uma campanha para rede de pesquisa. Por hora eu vou deixar isso aqui, ó, criar uma campanha sem meta e impreterível, que seja rede de pesquisa. E aí essa é uma campanha que você pode ter dois objetivos, ligações telefônicas e visitas ao site. Os dois fazem sentido. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa que tem site, ainda que amador, que feio, que feito no Wix, enfim, não interessa. Mas você pode ter um site sim e também pode ser que seja só a ligação. Eu vou deixar para fazer essas configurações lá na frente, mas só para você entender que os dois fazem sentido. Se você impacta empresas maiores, para algumas empresas talvez faça diferença você ter um site, mostra mais profissionalismo. Nada que você não possa buscar ao longo do tempo, mas para a empresa faz diferença dependendo do nível de contrato que você vai fechar. Então, por hora não vou deixar nenhum, vou clicar em continuar, porque eu vou fazer isso lá para frente. Então, beleza. Próximo passo, continuar. Chegando nessa tela, a gente vai colocar um nome para a campanha. Eu sempre tenho o hábito de colocar search na pesquisa, né? no prefixo do nome da campanha. Eu vou colocar aqui campanha, ligação, ar-condicionado. Vamos pensar que eu trabalho com ar-condicionado. E aqui vem a primeira grande sacada. Se eu quero pegar o cara que está fazendo uma pesquisa ali no Google, naquele momento, buscando um número de telefone para ligar para mim, dentro dessa lógica a rede de display não faz sentido. Porque é lá, enquanto ele está no Google, que ele quer encontrar, e não depois. Então, eu já desmarco a rede de display, porque não faz sentido. Segunda grande sacada para esse tipo de campanha. Se você atende o Brasil inteiro, tipo assim, há alguma chance do cara que está em Maceió ligar querendo um profissional aqui de Campinas para ir lá instalar o ar-condicionado dele? Ou para ir lá resolver quando o ar-condicionado der pau? Ou será que o cara que está em Maceió vai querer uma empresa que está em Maceió?
É óbvio, pelo menos para mim. Então, esse tipo de segmento, esse tipo de mercado tem uma restrição, que é uma restrição de local. Nem que seja pelo tempo de chegada. Então, por exemplo, se você está na Grande São Paulo, dependendo do bairro que você está, cara, não faz o menor sentido você atingir um outro bairro, porque você vai demorar tanto para chegar lá que o cliente não vai esperar. Imagina, meu ar-condicionado deu problema. Alô, tudo bem? Eu estou precisando de um técnico aqui ou de um orçamento, o ar-condicionado deu pau. Beleza, 5 horas para chegar aí. O cara fala, oi? Enfim, eu sei que eu dei uma exagerada, mas qual o limite, né? Tipo assim, o que você sabe que a tua audiência espera? Então, você precisa inserir um local. Pelo amor de Deus, não coloca todos os países, muito menos o Brasil. Então, o que você vai fazer aqui é clicar em pesquisa avançada e eu recomendo, a não ser que seja uma cidade pequena, por exemplo, se você está numa cidade pequena, pode ser que você coloque só o local. Imagine que você está, por exemplo, em Campinas. Campinas, São Paulo, não é uma cidade tão pequena assim. Então, a pergunta é, você consegue entregar em toda Campinas? Tipo, você atende toda Campinas? Se você falar, atendo, deixa eu fazer mais uma pergunta. Só para a gente garantir que você não está viajando na maionese. E aí você vai entender por que eu usei esse termo viajando na maionese. Pega os últimos 15 a 20 clientes que você atendeu. Estava distribuído nos bairros? Ou era mais de uma região? No sentido de, eram mais próximos de você. Por quê? Porque de repente você pode até segmentar para a cidade inteira. Legal. Mas não necessariamente a cidade inteira está disposta a contratar você pelo tempo de espera. Eu falo isso porque tem vários serviços nesse tipo de nicho. Cara, se o cara me dá um prazo descomunal, eu não vou esperar. Principalmente quando eu estou com urgência, né? Quando quebra alguma coisa, enfim. Então, pensa nisso, tá? Não estou dizendo que é uma regra, até porque não é. Mas pode ser que dependendo de onde você estiver, cara, a cidade inteira tá show de bola, manda ver. Dependendo, você vai ter que ir para um raio. Então, vamos lá. Se fosse o meu caso, tipo Campinas inteira, beleza, eu ia colocar Campinas. Se é um raio, você fala, não, Adriano, o que você falou fez muito sentido, cara, porque é mais ou menos um raio de 20 a 30 quilômetros que eu estou sempre rodando. E você sabe isso. Só você estiver começando agora no mercado, mas senão você sabe essa informação. É só você pensar um pouquinho, putz, eu estou sempre ali naquele bairro. Quais bairros você está? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui por raio. Então, eu vou inserir um local, aí perceba que ele tem aqui a quilometragem de raio, né? Então, imagine que eu atuo no raio de 50 quilômetros. E aí eu vou colocar Campinas, mas eu posso colocar um endereço bem específico, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Campinas Centro. Então, a partir do centro de Campinas, 50 quilômetros de raio, ou seja, num raio de 50 quilômetros ao redor de Campinas. Tudo bem, isso não é um raio, né? É o raio. 50 quilômetros pegou de Campinas, pegou até Jundiaí. Então, você vai fazer isso. Cara, tipo, não são 50 quilômetros, são 10 quilômetros. Tá tudo bem. O importante é você entender a lógica. E quando você pesquisar nesse histórico aí do que você vem fazendo, essa informação ela vai ficar clara. Se você chegar ao ponto de falar, putz, Adriano, você não vai acreditar, velho, mas eu não faço a menor ideia de tão desligado que eu sou. Não tem problema. Você vai analisar daqui para as próximas 2, 3 semanas que você vai ter, ainda que minimamente, essa informação. Então, só para título de aula, eu vou deixar 50 quilômetros no redor do centro de Campinas. Vou salvar. Então, esse vai ser a minha segmentação do local. Para mim, são uma das coisas mais importantes desse tipo de campanha. É você saber qual raio que você atende. Beleza. Aqui abaixo, ó, em opções de local, não mexe não, deixa isso aqui, tá? Que é basicamente pessoas que estão interessadas no teu serviço. Idiomas, português. Orçamento, insira o valor médio que você quer gastar por dia. Aqui vem o grande desafio da maioria das pessoas que estão começando a anunciar no Google Ads. Quanto eu coloco? E aí o meu conselho para você é o seguinte, eu poderia dizer coloque R$10 por dia, eu poderia dizer coloque 20, 30, 50, 100, 200. Você é quem sabe do seu orçamento. Então meu conselho para você é o seguinte, você precisa definir uma verba que você consiga deixar aquela verba sendo anunciada todo santo mês. Porque isso é o marketing do teu negócio. Ainda que você não tenha grandes pretensões de no futuro ter um profissional de marketing, de ter uma pessoa cuidando do teu marketing, é uma verba que ela serve para atrair cliente. Do mesmo jeito que você tem uma verba que você investe em você, para estudar, para se capacitar, de repente para ir para um evento, para uma reciclagem de conhecimento, marketing é do mesmo jeito.
Então a pergunta é, quanto você pode colocar hoje para investir que mesmo que não dê resultado, você consegue continuar colocando aquele valor até dar resultado? Pode ser que seja R$200 por mês, pode ser que seja 300, 500, tá tudo bem. Desde que você comece e não pare mais. Porque o primeiro desafio é ter uma verba que você pode anunciar todos os dias, e o segundo desafio é fazer essa verba dar resultado, terceiro, fazer essa verba dar ainda mais resultado, e assim vai. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, R$25 por dia. Ok? Método de exibição, padrão e acelerado. Especialmente para você que está fazendo um anúncio de iniciante, eu não recomendo acelerado. O padrão ele vai distribuir ao longo do dia. O acelerado tipo, ele vai soltar o mais rápido possível. Eu recomendo que você deixe padrão. E aqui vem uma outra grande sacada. Qual métrica você quer focar? O ideal era você focar em conversões. Esse seria o ideal. Só que até chegar lá é uma construção. Então, considerando o cenário de que você está começando a aprender a criar anúncios desse tipo, eu recomendo que você coloque aqui, ó, cliques. É o que eu recomendo, tá? No futuro, você vai aprendendo mais aqui no canal e vai pensando em como focar em conversões. Mas por hora, pode deixar em cliques. Limite de lance máximo do CPC, opcional. Você pode colocar quanto você está disposto a gastar por clique. R$1, R$2. Só que isso depende muito do leilão. Então, por hora, eu vou recomendar que você não preencha isso aqui. Você fala, Adriano, poxa, mas pode gastar muito. Calma, fica tranquilo. Por enquanto, pode deixar sem. Data de início e data de término. É caso você queira que a sua campanha não só tenha data para iniciar, como data para terminar. Não precisa mexer nisso aqui. Aqui abaixo a gente tem coisas que você não precisa mexer. Público-alvo, extensão de site link, não precisa. Frase de destaque. Adriano, nunca ouvi falar o que é extensão. Pelo amor de Deus, me explica. Então vamos lá. Primeiro deixa eu te explicar. Quando você vem aqui no Google e coloca refrigeração telefone, o que acontece? Você vai ter aqui várias opções que vão surgir e eu vou comentar sobre cada uma delas. Só que quando você tem anúncios mais completos, você percebe, por exemplo, você fala, putz, esse anúncio tem uma coisa que os outros não têm. Deixa eu dar um exemplo aqui de outro contexto. Por exemplo, o curso de inglês, só para título de exemplo. Se você olhar para esse anúncio aqui, ele é tão completo, né? Ele é tão cheio de informações que, cara, dá a entender que ele é melhor que todo mundo. Que tipo, olha, tem um monte de coisa super legal. Isso aqui são as extensões de anúncio. Simples assim. Aí existem vários tipos de extensão. E perceba, o nome é meio óbvio, né? Eu tenho um anúncio e eu tenho uma extensão dele. Eu, tipo, faz ele ficar maior. Então existem extensões de link, de site link, que é como isso daqui. Perceba que tem alguns que tem mais texto do que outros. E assim por diante. Então vamos voltar aqui. Extensão de frase de destaque é quando você quer complementar o seu anúncio. Então você imagina que você colocou lá refrigeração, orçamento gratuito, orçamento sem compromisso, ou temos o serviço XYZ. Enfim, você colocou lá a sua descrição do anúncio. Só que você gostaria de colocar mais informações. Isso é a extensão de frase. Se você quiser entender um pouco mais sobre extensão de frase, eu estou dando uma resumida, mas tem uma aula no canal só sobre extensão. Então você pode depois voltar só para a parte de extensão. Mas que fique claro, é obrigatório você colocar extensões de frase de destaque para destacar ainda mais o teu produto, o teu serviço. Então, por exemplo, nova extensão, texto ou frase de destaque. Então, o que eu vou colocar aqui? O que seja relevante para o meu cliente, por exemplo, orçamento sem compromisso. Beleza, 25 caracteres, foi. De repente, para o teu cliente, um técnico chegar em alguns minutos, então visita em até 30 minutos. Deixa eu ver se passa. Passa. Quando eu falo passa, no sentido de quantidade de caracteres. Então, o que é relevante? O que uma pessoa que está ali prestes a pegar o telefone e ligar para você vai fazer toda a diferença? Orçamento sem compromisso? Visita sem cobrar, né? O famoso orçamento sem compromisso também. Ou visita sem precisar pagar pela visita, que é algumas empresas fazem, outras não. Parcelamento, desconto à vista, o que vai motivar? Se eu tiver o seu anúncio e outro, o que eu vou ter de frases de destaque que na hora que eu ler eu vou falar, putz, esse cara não cobra o orçamento, tá aqui em até 30 minutos, putz, é esse cara que eu vou ligar. Então, é isso que você vai colocar nas frases de destaque, ok? Beleza.
Aqui abaixo eu tenho extensão de chamada. Essa é ultra, hiper, mega obrigatória para você. Também, tão simples quanto entender, é criar. Você vai colocar aqui a nova extensão de chamada. Você vai colocar a origem, né? Então, por exemplo, Brasil e não Barbados. Vamos colocar aqui Brasil. E você vai colocar o telefone nesse formato aqui, ó. Por exemplo, 99 99999. Então, se for celular, você vai colocar nesse formato. Se for número fixo, você vai colocar nesse formato aqui. Aí você vai deixar essa opção relatório de chamada marcado. E aqui, a ação da conversão. Você tem chamadas a partir de anúncios, nenhuma, gerenciar conversões, usar configurações de conta. Pode colocar aqui, ó, chamadas a partir de anúncio. Isso vai ser uma conversão. Então, todas as vezes que o cara tiver com o celular na mão, clicar e ligar, ele vai contar como uma conversão. Agora, eu tenho uma coisa super importante. Eu posso definir que essa extensão ela só apareça se o usuário tiver em dispositivo móvel, porque ele já toca e já liga, e eu sei que veio uma conversão de ligação. No desktop, não é comum. Tipo assim, o cara vai clicar e ligar. Poucas pessoas têm telefone conectado ao computador, tipo do VoIP, USB, é mais comum no celular. Então pode ser que faça sentido para o teu público, se o teu público você fala, cara, o meu público só pesquisa do celular. Então faz sentido você marcar isso aqui, porque aí essa extensão só aparece quando ele estiver no celular. Agora, ainda mais importante do que isso é o seguinte, se eu ligar para você meia-noite, você vai me atender? Você vai falar, ué, Adriano, lógico que não, seu trabalho é horário comercial. Legal, então a extensão também tem que aparecer só em horário comercial, porque senão você vai gastar dinheiro à toa. Então, por exemplo, aqui eu tenho data de início e data de término, não preciso mexer, mas dias e horários você precisa mexer. Então, por exemplo, imagine que você só trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Então, beleza, você vai colocar isso aqui. Pelo amor de Deus, você não pode deixar todos os horários todos os dias, porque você não trabalha todos os dias. Você não está disponível para o público, senão o teu anúncio vai aparecer, vai gastar dinheiro à toa. Legal? Feito isso, você vai clicar em salvar. E aí a gente vai prosseguir. E para prosseguir, você vai clicar aqui em salvar e continuar. Nosso próximo passo é criar um grupo de anúncio. Então você pode criar um grupo de anúncio do tipo conserto de ar condicionado e colocar as palavras-chave. O que eu recomendo que você coloque aqui? Que você não só defina as palavras, mas que você use uma correspondência do tipo ampla modificada. Eu não vou entrar muito, porque senão essa aula vai terminar virando um curso. Mas depois dá uma pesquisada aqui mesmo no canal, o que são as correspondências de palavra-chave. De maneira geral, né, de maneira simples e resumida, quando você usa uma palavra, por exemplo, conserto, ar-condicionado, telefone. Quando você coloca o sinal de mais antes de cada uma dessas palavras, você está dizendo no bom e velho português o seguinte, ó, as 4 palavras têm que estar na busca. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, outra. Essa daqui, as 3 palavras têm que estar na busca. Simples assim. Por quê? Porque eu garanto que quem está pesquisando, o meu anúncio está aparecendo para quem está realmente interessado. Ah, posso colocar só conserto? Não recomendo, porque tem conserto de 1 milhão de coisas. Posso só colocar ar-condicionado? Não, porque o cara pode estar querendo comprar um ar-condicionado. Tem que ser conserto ar-condicionado. Ou seja, tem que ser as palavras conserto ar-condicionado, consertar ar-condicionado, empresa de ar-condicionado. Tudo isso você vai colocar com o sinal de mais. Empresa ar-condicionado. Ok? Feito isso, você vai clicar em salvar e continuar. E ele vai chegar nessa etapa e você não vai criar um anúncio, tá? Porque a gente não quer criar um anúncio que eu tenha que colocar o URL. Então você vai fazer o seguinte, você vai cancelar isso aqui e vai clicar em salvar e continuar. Ou seja, a gente pulou a etapa de criação de anúncio. Ele até dá um aviso aqui, né? Que a sua campanha só pode ser exibida depois que você criar anúncio. Vou clicar em continuar na campanha. E aí eu tenho aqui um grupo de anúncio chamado conserto de ar-condicionado. Vou clicar aqui e eu vou vir aqui ó, em anúncios e extensões. O que eu vou fazer? Aqui no sinalzinho de mais, eu tenho um anúncio que é mais recente, chamado anúncio só para chamadas.
É nesse que você vai clicar. Então, eu vou clicar aqui, anúncio só para chamada. Nome da empresa. Aí você vai colocar o nome da sua empresa. Por exemplo, Paulo Conserto de Ar Condicionado. Só que aí não dá, né? Eu vou colocar aqui só Conserto de Ar Condicionado, que também não vai. Conserto Ar Condicionado. Legal. Vou colocar aqui o telefone. Então, você vai colocar Brasil. Passou aqui, ó, Brasil. E vai colocar o telefone nesse formato aqui. Pode ser o número celular, sem problema nenhum. Beleza. Coloquei o telefone. E aqui você vai colocar a descrição. Perceba que já é um anúncio orientado para receber ligações. Então você vai colocar, consertamos ar-condicionado. Vou colocar aqui, por exemplo, orçamento gratuito. E eu recomendo que você pelo menos tenha um anúncio. Eu não recomendo que você tenha um anúncio só. Que você tenha pelo menos 2 ou 3. Porque as pessoas têm interesses diferentes. Então, por exemplo, eu posso pesquisar por você, Paulo, porque o meu ar-condicionado quebrou. Eu posso pesquisar por você porque o meu ar-condicionado está sujo. E eu vou pesquisar por manutenção, talvez até manutenção preventiva. E eu posso pesquisar por você porque eu quero fazer uma instalação. Você faz os 3 serviços, mas talvez você só tenha anúncio para um. Então, eu preciso ter mais de um anúncio. E claro, pode ser que em alguns faça sentido ser uma palavra para cada um, mas eu também não vou complicar muito, deixa para aulas mais avançadas. Então, orçamento gratuito. Aqui, uma boa sacada é você colocar onde você está. Então, por exemplo, consertamos ar-condicionado, orçamento gratuito, Campinas, São Paulo. E aí você pode colocar uma segunda frase, por exemplo, aqui eu coloquei só uma segunda variação, né? Consertamos seu ar-condicionado em menos de 24 horas, com garantia de 6 meses. É uma segunda frase, ou seja, uma segunda oferta para o teu serviço, beleza? Aqui o URL de visualização é o que pega para muita gente, porque o que ele fala aqui, ó? Ele fala que, por que é necessário? Esses anúncios exibem uma URL de visualização, mas você não precisa ter um site. Você fala, pô, André, mas eu tenho que registrar um site. Cara, faz isso aqui, ó. Coloca a tua página no Facebook. Tá tudo bem. URL de verificação, não precisa colocar. E você vai deixar o relatório de chamadas ativado para... Vamos clicar aqui. Chamadas a partir do anúncio. E aí você vai clicar em salvar novo anúncio. Pronto. Campanha criada. Ela vai entrar em revisão e depois que a campanha for aprovada, você está com uma campanha no ar. O que eu recomendo? Que você teste anúncios diferentes. De repente é a garantia que chama a atenção do teu usuário. De repente é o prazo para orçamento que chama a atenção. É o tempo que você consegue chegar até no cliente. E teste também dores diferentes. Como eu falei, eu posso ligar porque o meu ar-condicionado quebrou. Posso ligar porque o meu ar-condicionado... Eu vou instalar um ar-condicionado porque eu quero fazer uma manutenção preventiva. Tudo isso é relevante. Ok? Grande abraço, Paulo. Obrigado por ter enviado essa pergunta. Espero que essa aula, essa grande aula, não só te ajude, mas ajude um monte de gente aqui no canal. E para quem está assistindo essa aula, para quem não é inscrito, cara, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo gratuito, tem um curso completo do Google Ads. Marca as notificações e compartilha com todo mundo, que tem muito conteúdo que vai ajudar muita gente. E assim você não só ajuda seus amigos, como também ajuda o canal, ok? Grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Até lá!